Olá! Você conhece os vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria? Neste espaço, no programa Mandato em Pauta, aqui no canal 18.2 da TV Aberta, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os projetos, sobre o trabalho dos parlamentares aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Neste programa, estamos recebendo o vereador Luiz Roberto Meneghetti, do Partido Novo, ele que está em seu primeiro mandato e que tem uma pauta voltada para a eficiência legislativa e também a construção civil. Vereador, muito obrigada por estar aqui conosco na TV Câmara mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Perfeito, vereador. Eu quero começar lhe perguntando a pergunta que eu fiz para quase todos os vereadores, né? Principalmente para os vereadores de primeiro mandato. Passamos aí o primeiro semestre. Como é que o senhor se viu como parlamentar aqui dentro? Teve alguma surpresa? Era diferente do que o senhor esperava enquanto estava fora do parlamento e via as sessões, enfim? Bem, como é que eu posso iniciar, né, Camila? Assim, eu tenho uma linha muito de dosar as expectativas e vinha estudando também, participava de algumas audiências, tive algumas experiências aqui na Câmara e acompanhava mandatos de vereadores aqui de Santa Maria e de outras cidades. Então, eu gosto muito de dosar a expectativa para questões de frustração e realização. Eu diria que foi bem dentro do que eu imaginava, né, com os prós e contras da atuação legislativa, né, por vezes, vamos dizer assim, a gente acaba movendo um moinho para populações de menor impacto e, por vezes, a gente vê a nossa ação trazendo resultado prático para o município, né, para a comunidade, de forma bem efetiva. Então, vamos dizer assim, a gente vai alternando esses momentos e a gente vai aprendendo e vamos aprendendo a lidar com eles, né, sabendo que não serão, durante os 4 anos, momentos de alta e nem momentos de baixa. Vai essa montanha-russa, vamos dizer assim, da atuação legislativa, mas, por fim, assim, bem dentro do que eu esperava e do que eu me preparei para atuar aqui dentro, ainda compreendendo o papel do legislador, o papel do vereador dentro da Câmara de Vereadores e também na comunidade, né? Quando vamos às ruas, né, visitamos as pessoas, agora como vereador, agora como um representante eleito, e isso é algo que eu preciso ainda internalizar e aprender a atuar dessa forma. O seu partido tem uma postura mais arrojada, né? Mas vamos dizer assim, mais moderna em relação aos partidos mais antigos. Como é que se dá a sua relação com a comunidade? Como é que se dá essa comunicação? É mais pela internet? Ou o senhor vai às ruas, conversa com o povo? Sim. Eu tenho minha atuação profissional e isso é algo que nesse primeiro semestre estou ainda construindo essa relação, né, de divisão do tempo entre a minha atuação profissional e a atuação na Câmara de Vereadores, o que dificulta um pouco tenho procurado fazer as visitas, né, procurando apoiadores e também a própria comunidade, né, quando é demandado, porém com menos ênfase do que gostaria. Então é algo que dentro do gabinete estamos ajustando, né, verificando essa questão das agendas, separando horários para fazer uma atuação mais, fazer um corpo a corpo, né, voltar aos setores que eu entendo representar aqui dentro da Câmara de Vereadores para melhorar, para aumentar essa atuação. Ainda acredito estar abaixo do que eu acredito ser importante nessa participação, essas visitas, fica muito ainda na questão da rede social, no WhatsApp, ligação, né, e nos eventos. Então eu tenho procurado fazer essa participação via eventos, que tu acaba grandes grupos reunidos e tu tem a oportunidade de encontrar as pessoas, mas agora para a sequência do mandato estamos trabalhando formas de ter uma rotina mais estruturada de visitas e idas à comunidade para recolher essas demandas e tratá-las. O senhor falou que representa alguns setores. Que setores seriam esses? Bem, eu, como candidato ainda, e agora como vereador, eu tenho uma preocupação muito grande com o setor produtivo da cidade. E, dentre os setores, assim, a construção civil é o setor que eu
me sinto mais representando por trabalhar no setor, por conhecer a legislação, mas interajo muito com a parte da contabilidade, e aí a gente sente as dores, né, de quem empreende no município, de quem toca uma empresa, de quem tem que pagar os impostos. Então, procuro atuar, né, dando um retorno, uma resposta ao setor produtivo, e também quando a gente atua com a fiscalização, acompanhando a execução dos serviços pela Prefeitura Municipal, eu tenho buscado trabalhar nas redes sociais uma divulgação dos serviços que é prestado pela Prefeitura. Eu tenho uma intenção, né, que ao longo desses 4 anos consigamos demonstrar à população que grande parte dos serviços que ela demanda ao vereador, ela pode demandar diretamente à Prefeitura e acionar o vereador quando ela não é atendida de modo satisfatório. Então, temos a questão, por exemplo, da limpeza dos terrenos, das pinturas de faixa de sinalização, dos buracos. Tem vários serviços que a Prefeitura já existe os canais de protocolo, e temos atuado no sentido de divulgar esses canais e demonstrar para a população, agora com a questão também da iluminação pública, que é uma primeira parceria público-privada aqui em Santa Maria, e tem um aplicativo, e às vezes no mesmo dia a lâmpada é trocada, né? Então, deixa de ser necessário acionar a Câmara de Vereadores para resolver um problema, o cidadão consegue resolver sozinho, e para mim isso é muito importante, essa percepção de que a comunidade tem força para resolver os seus problemas, e a Câmara de Vereadores também atuaria num sentido quando, temos um problema, né? Não foi resolvido num primeiro momento, né? A comunidade atuou, a Prefeitura não respondeu, e aí sim o vereador, como representante, com essa força política, ele entra e atua, pelo menos é a forma que eu vejo. Isso, além de dar mais autonomia para o cidadão, traz mais agilidade para outras questões, né, Exatamente. Andarem. Exatamente. Aí, vamos dizer assim, tem que até cuidar o termo, né, mas alivia um pouco essa carga de demandas, no sentido de que as pessoas mesmo possam resolver, e elas precisam entender, a comunidade precisa entender que é mais rápido essa forma. No que ela conhece o canal direto, ela resolve por si só, a gente aumenta a quantidade de fiscais, deixam de ser 21 fiscais, né? A gente passa a ter boa parte da comunidade fiscalizando os serviços e buscando melhoria, né, das infraestruturas da nossa cidade. Então, essa é uma linha que pretendemos evoluir aí ao longo desses 3 anos e meio que temos pela frente. O senhor chega na Câmara pregando a eficiência legislativa. O que isso significa na prática? Sim. Foi um primeiro período, ali no período de quando começamos em março? Fevereiro. O recesso depois de fevereiro. Depois de fevereiro, Isso. né? Nos primeiros períodos ali de fevereiro e março, aí eu confesso que fugi um pouco da minha expectativa, as sessões alongadas. Tivemos a novidade, né? Os vereadores mais antigos relatando que não era um fato comum a questão das frentes parlamentares, e sessões se alongando até 10, 11, meia-noite para a abertura de frentes parlamentares. E não é intenção, reconheço a importância da criação das frentes, tem várias frentes em andamento até o momento, mas quando a gente aborda a eficiência legislativa, a gente aborda o tempo gasto pelo vereador e pelo seu gabinete em sessão e fora de sessão, como está sendo dedicado, em que está sendo dedicado. E nessa linha, já aprovamos, inclusive, né, um projeto de resolução legislativa regulamentando a criação das frentes, de forma que, por vezes, frentes parlamentares levaram mais de hora para serem criadas, agora elas serão criadas no máximo aí, em 10 minutos a gente consegue chegar ao fim do processo. E temos outros projetos de resolução legislativa para a questão das comissões especiais, aprovação de viagem, para vários procedimentos que, na prática, não trazem um resultado imediato, né? Uma aprovação de uma viagem ou um relatório de viagem não tem um retorno direto no ato aqui na Câmara de Vereadores. A viagem, sim, é importante,
o vereador vai junto ao seu deputado, vai num outro município, em Porto Alegre, Brasília, em busca de recursos ou em busca de soluções para o município. A viagem é importante, mas o ato da aprovação e o ato de relatar a viagem, o vereador pode fazer na sua rede social, pode fazer, tem diversos canais que ele pode divulgar e não é necessário o alongamento aqui da sessão legislativa. Então, viemos atuando, já estamos atuando para que as sessões sejam otimizadas, para que a gente discuta, tenha tempo para discutir os projetos de lei, né, que os vereadores consigam discutir em primeira e segunda discussão os projetos de lei que aí sim afetam o município de Santa Maria e que as questões mais burocráticas, formais do processo legislativo possam ser resolvidas de forma mais administrativa e não tanto na Câmara, né, na sessão. Vereador, mais adiante vamos falar dos seus projetos, né? Tem um projeto aprovado, tem outros tramitando, mas analisando os seus projetos, muitos deles suprimem artigos de legislações já existentes. Perfeito. Eu queria trazer uma questão para o senhor, para que o público pudesse entender e para o senhor trazer mais transparência para o seu mandato. Como conciliar, né, essa diminuição da legislação, né, com a preservação ambiental? Perfeito. Imagino que se refira ao projeto que suprime, né, o inciso 5º. Qual é a intenção desse projeto em específico? O artigo 90, não me recordo o artigo, vou falhar aqui, ver se tem a... É o 94? Isso, o artigo 94 ele trata das diretrizes urbanísticas, que é quando o município apresenta para o empreendedor, que vai fazer um loteamento, as diretrizes viárias, tamanho de lote, as informações básicas para que o empreendedor possa planejar o seu empreendimento e verificar a viabilidade. O inciso 5º, ele menciona a necessidade da licença prévia ambiental para ele obter essas informações. E entendemos que a licença prévia ambiental, que é um documento bem mais robusto, é necessário diversos estudos ambientais, geológicos, hidrográficos, precisa uma contratação de diversos serviços para a emissão da licença prévia, quando então o município também já começa a apresentar suas condicionantes ao empreendedor. E entendemos que essa licença ela deve ser emitida após as diretrizes e não prévia às diretrizes, para que o empreendedor possa ter, com as diretrizes ele avalia se é viável ou não o empreendimento, entendendo sendo viável, ele segue com o processo de licenciamento, que não deixa de existir, apenas invertemos o momento em que ele é demandado, passando para ser após as diretrizes, quando o empreendedor consegue ter mais informações do seu empreendimento, mais maturidade e assim, segurança do que o empreendimento vai para frente, e aí ele avança com o licenciamento prévio na Secretaria do Meio Ambiente. Então, muita segurança para falar que não traz nenhum risco ambiental. Outro projeto que temos nessa pauta, a questão das APPs urbanas, temos protocolado um projeto que e também foi um projeto de sugestão, depois foi toda uma articulação junto ao Executivo, buscando que o Executivo se movimentasse para a regulamentação das faixas, as faixas não edificantes junto às APPs urbanas, e por fim protocolamos um projeto via Câmara de Vereadores, porque entendemos que a situação atual que temos hoje com as APPs urbanas muitas vezes ocupadas, por vezes canalizadas, por vezes já degradadas dentro do município, necessitam ser regulamentadas, e a lei federal permite essa regulamentação pelo município. Então é importante que o município abrace essa responsabilidade, regulamente as APPs dentro do município, preserve o que tem que ser preservado e permita que as pessoas que já ocupam, quando as áreas já não apresentam mais valor ambiental, que ateste-se que não apresentam, mediante o estudo socioambiental, o diagnóstico socioambiental, mediante o diagnóstico se apresente a viabilidade de preservação ou de manutenção das famílias que existem, muitas vezes famílias, muitas vezes empresas, muitas vezes já as sangas, né, e os riachos já estão canalizados, então não tem mais aquele valor ambiental que em algum momento teve. Então que se façam os estudos e que se apresentam faixas adequadas a cada situação.
Vereador, eu não sei se eu estou enganada, mas esse projeto seria o que estabelece diretrizes quanto à delimitação das faixas marginais dos cursos d'água, ou esse aqui é outro? Isso, esse mesmo. Ah, esse aqui, tá Esse bom, mesmo. tá bom. Vereador, o senhor teve um projeto aprovado que também trata sobre a lei do uso e ocupação do solo, que trata sobre a doação de áreas públicas em casos de desmembramentos. Vamos começar explicando o que é um desmembramento. Perfeito. O senhor que é da área, né, que Isso. pode nos explicar melhor o que é um desmembramento e o que propõe, na verdade, esse projeto foi aprovado, Foi está aprovado, esperando está em iminência de sanção, ser acho que os sancionado. 15 dias estão por vencer agora. Então tá, vamos lá. E, bem, desmembramento, ele é a divisão de uma gleba, de uma área de terra, a subdivisão dele em lotes menores. Tá? E o que acontece? Ele pressupõe a existência de infraestrutura mínima, né, no seu entorno, ou seja, tem que ter uma rua, né, um logradouro público, iluminação, pavimentação, por vezes, ou seja, não é uma área de terra nua em que o empreendedor precisa abrir vias para poder fazer os lotes, precisa levar água, levar energia, que aí se configura um loteamento. Então, o desmembramento é um processo mais simples que não demanda do empreendedor ações de infraestrutura. Eu diria meramente cartorial, tu iria ao registro de imóveis e solicita a divisão. Tu precisa respeitar as diretrizes previstas na lei de uso e ocupação, como a testada mínima, relação testada a comprimento, tamanho mínimo de lote. Tu respeita toda a legislação, tu não precisa implantar a infraestrutura, leva para o registro de imóveis e faz a divisão dos lotes. Então, por isso que entendemos que a doação de áreas no desmembramento, mesmo que sejam com áreas superiores a 5.000 metros, torna-se desproporcional, um ônus desproporcional ao empreendedor, pois ele está simplesmente dividindo, ele não está informando se vai ser um loteamento, se vai construir um prédio, se vai fazer uma indústria, o que vai ser, ou se vai ser construída apenas uma casa, por exemplo. Então, entendemos que as ações de contrapartida ou compensação, elas são regradas conforme o que vai ser feito no lote, e não simplesmente no ato de divisão para o desmembramento. Então, é importante sempre separar o desmembramento do loteamento, que o loteamento permanece o regramento, as exigências de doação de área verde, de área institucional, as aberturas de vias que são entregues ao município, né, que passam a ser públicas. Então, o loteamento permanece todas as regras. O que propomos suprimir e foi aprovado na Câmara de Vereadores e aguarda a sanção do prefeito é a retirada desse ônus para os casos de desmembramento. O que acontece hoje no município? Tem diversos casos de condomínios ordinários, que chamamos, quando 2 ou mais pessoas compraram uma fração de terras há alguns anos, por vezes já há décadas, e hoje, por algum motivo, às vezes familiar, às vezes societário, eles resolvem fazer a divisão dessas terras. Só que para dividir, muitas vezes já edificaram, cada um já construiu a sua casa, construiu a sua empresa, já resolveu, já edificou no lote, já está consolidado, porém precisa resolver a parte cartorial e dividir os pedaços de cada um. E a legislação exigia essa doação, mas não existia espaço para essa doação, porque já estava consolidado, murado, construído por vezes. E a legislação impedia que se regularizasse esses lotes, uns exemplos, né? Pois não haveria onde remover e, por vezes, então, quando se converte, tem um outro artigo da legislação que converte esses 10% em serviço ou recurso, porém, muitas vezes, acabava, quando tu convertia em valor, aí tu percebia o quanto essa taxa para um desmembramento era desproporcional, mais desproporcional ainda, pois chegava a centenas, facilmente chegava a centenas de milhares de reais por um ônus, por um suposto impacto que não existe. Entendemos também que, como mencionado na lei, mencionado para fins de planejamento urbano, entendemos que os casos de desmembramento, terrenos de 5, 10 mil metros, 15 mil metros, não cabe numa retirada, não cabe ao município planejar, são lotes já, vamos dizer assim, consolidados dentro da área urbana, já com muitas vezes contornado por residências, por comércios, por indústrias,
e não caberia no desmembramento o ato do planejamento urbano do município. O planejamento urbano do município se dá quando se abre uma grande gleba, novamente retorno via loteamento, normalmente, em que daí o município separa suas áreas institucionais, separa suas áreas verdes, exige, né, do empreendedor para que ele consiga planejar futuras creches, futuros postos de saúde, escolas e outras praças e outras infraestruturas. Então, em linhas gerais, seria isso, né? O projeto ele tem essa intenção de desonerar esse ato e por fim, né? Inclusive foi um projeto, um artigo semelhante foi considerado inconstitucional no estado de Santa Catarina. Então a gente pegamos e lemos todo o parecer, né? A justificativa do STJ do porquê foi considerado inconstitucional e entendemos que mesmo podendo atuar diretamente via uma ação direta de inconstitucionalidade, optamos pelo caminho legislativo, de trazer para a Câmara de Vereadores e buscar a discussão aqui dentro da casa para aprovar esse projeto e retirar esse ônus que, por muitas vezes, acarretava na manutenção de vazios urbanos do município, áreas em que os proprietários, né, os proprietários não viam como viável a doação dessas áreas ao município e acabavam ficando vazios sem utilização no município, trazendo um ônus maior do que a retirada desse artigo. Vereador, o senhor tem outro projeto que trata sobre as contrapartidas financeiras, né, em áreas construídas já contempladas com a carta de habitação ou certidão de regularização. Explica para nós um pouquinho esse projeto, né? Porque as contrapartidas hoje ainda são muito importantes para o município. Perfeito. Vamos separar as partes e pega um pouco do gancho do último projeto. Então, ainda nesse primeiro semestre, primeiro ano, eu pretendo trazer situações que a gente vive como engenheiro, com os colegas arquitetos, engenheiros na cidade, que trazem suas demandas também de problemas reais, causados por artigos, né, por incisos da legislação, e buscamos atuar diretamente no ponto para resolver casos concretos. O caso da lei da regularização refere-se à cobrança das contrapartidas sobre áreas que já possuem carta de habitação. Então, por vezes, a pessoa tinha sua casa já com carta de habite-se e, normalmente, a regularização é uma ampliação. A pessoa construiu um quarto a mais, fez uma garagem, construiu um banheiro, uma área de serviço, pequenas regularizações. Tem vezes que a edificação está toda irregular e, por vezes, são pequenos acréscimos de área em que o cidadão não foi à prefeitura para solicitar uma substituição de projeto com acréscimo. E o que acontecia? Por questões de mudanças da lei de uso e ocupação, mudanças de índice ao longo dos anos, edificações da década de 80, 70, 90, quando se fazia um pequeno acréscimo, pegar o caso de um banheiro, de uma área de serviço, os índices daquela região foram alterados ao longo dos anos e aí se cobrava valores que são bem significativos da extrapolação do índice de aproveitamento e índice de ocupação, que são índices que regram a quantidade, ou quanto se pode se construir num lote. Porém, quando temos uma edificação com carta de habitação emitida, ou seja, passou por um projeto, foi aprovada, licenciada, carta de habitação, está 100% regular. Como os advogados dizem, é um ato jurídico perfeito e encerrado, tá? Um fato concluído. Não caberia à Prefeitura Municipal cobrar as contrapartidas da regularização sobre áreas com carta de habitação. Deveria cobrar apenas sobre a área a ser regularizada. Então, tivemos casos reais, né? E discutiu-se muito, assim, avançamos por diversas esferas dentro do Poder Executivo, na Prefeitura, não é nem Poder Executivo, no caso da Prefeitura Municipal, da estrutura da Prefeitura, e chegou-se à conclusão que a legislação não daria segurança ao fiscal, que ele precisaria, que o que está previsto na lei, ele deveria cobrar e deveria seguir a lei. Então, eu tenho muito essa preocupação também da lei estar clara para o cidadão e dar segurança para o fiscal. A intenção não é colocar em risco
o fiscal da prefeitura, que tem a sua obrigação e tem a sua própria fiscalização sobre os seus atos. Então, por isso, estamos inserindo uma série de artigos, se eu não estou enganado, nesse projeto, uma série de artigos, ao final das contrapartidas, somente, eu acredito que é um artigo somente, na verdade, somente mencionando que todas as contrapartidas previstas na lei de regularização não poderão ser cobradas sobre áreas que já possuem carta de habitação, o que para mim até soava um pouco óbvio, mas por vezes o óbvio precisa constar na legislação e é por esse motivo que apresentamos esse projeto, que deve ir agora, muito em breve, já deve vir temos audiência pública muito em breve e posteriormente vir ao plenário. Vereador, vou sair um pouquinho dos seus projetos para falar da sua atuação nas comissões, nos grupos de trabalho aqui da Câmara, que também é um trabalho importante dos parlamentares, quando os senhores e as parlamentares se reúnem em prol de uma causa. Tem uma causa que o senhor encabeçou, que é presidente, que é a comissão da duplicação da faixa nova de Camobi. Perfeito. Que esse é um tema bastante caro para a cidade também, né, na questão da mobilidade. Como é que está esse trabalho, vereador? Esse trabalho, ele já é um trabalho antigo, particular, e agora trago para a Câmara de Vereadores. Eu moro em Camobi, moro próximo à região das duas faixas, onde as duas faixas se aproximam, ali próximo à universidade, e é uma preocupação como cidadão, como alguém que estuda essa parte de mobilidade, de termos duas faixas duplicadas, muito próximas, cruzando o bairro. E muitas vezes, quando se duplica essas faixas, os órgãos o DAIR, no caso, que é o Departamento de Estradas do Estado, ele tem a preocupação de trazer fluidez para o trânsito e segurança para o trânsito. Porém, quando tu traz essas duas premissas como prioridade, tu acaba onerando a dinâmica de quem mora no bairro, de quem vive ali. Então, a minha preocupação sempre foi, se a premissa inicial for as pessoas passarem por Camobi, provavelmente teremos problemas para as pessoas que moram no bairro. E desde então sempre a preocupação foi nesse sentido. Vínhamos procurando o DAIR já há algum tempo, já conseguimos recentemente uma reunião com o diretor-geral do DAIR, estivemos em Porto Alegre, mencionamos a nossa preocupação, mencionamos inclusive que criaríamos essa comissão dentro da Câmara de Vereadores e foi iniciado o trabalho. Então criou-se esse compromisso de que a comissão seria recebida, inclusive o secretário do Urbanismo será recebido conosco, né, em conjunto, junto ao DAIR, para que seja finalmente exposto esse projeto para o Poder Legislativo e Executivo de Santa Maria, exposto no detalhe, um projeto que está com 30 meses de atraso, se não me falha a memória, e precisamos ter informações para informar a comunidade sobre se vai ou não vai ter ciclovia, como vai ser tratada aquela região final, próxima à rótula da UFSM, vão ter viadutos, sim, não, onde, porque os viadutos sabemos que eles degradam muito o entorno, o seu entorno. Então, viadutos num trecho mais rural da rodovia, ok, são elementos que fazem parte, mas viadutos em situações mais urbanas precisam ser avaliados com muito critério para que todo o entorno não seja penalizado, né, para que as pessoas passem por ali. Insisto nessa frase, né, tu constrói um viaduto para que as pessoas passem com velocidade, mas aqueles que moram ali, que ficam ali, acabam sendo penalizados. Então sempre foi essa a nossa preocupação. Temos uma reunião marcada agora no início agora do segundo semestre, com o DAIR, que a comissão toda irá, né? Eu, o vereador Guilherme Badic e o vereador Marcelo Bisonho. Então iremos os 3 vereadores da comissão, irá conosco o secretário Guilherme Schneider, secretário do Urbanismo, junto ao departamento de projetos do DAIR, para que a gente visualize esse projeto e consigamos entender como é que vai se inserir essa duplicação, que é importante. Não sou contra a duplicação, mas ela precisa ser ouvida, a comunidade precisa ser ouvida e precisa ser alertada de possíveis problemas, até para que a duplicação consiga avançar. O meu maior receio é quando os projetos vêm sem discussão, sem a participação da comunidade, e vai ter alguma pessoa que vai se sentir lesada. Essa pessoa pode acionar
o judiciário, por exemplo, e aí sim a gente tem um problema, porque aí pode ser interrompido o processo, pode atrasar, de fato, um projeto, porque aí entra toda uma discussão no judiciário, a gente sabe que os prazos do judiciário não são rápidos, e a intenção é, como vereador, conseguir expor para a comunidade de forma que esse projeto seja bem-vindo pela comunidade, seja bem aceito e que a gente consiga avançar da forma mais rápida possível. Vereador, a gente está quase acabando o programa, mas eu preciso falar sobre um importante papel que o senhor teve aqui no primeiro semestre, que foi ser o relator do Plano Plurianual. Esse que é um instrumento importantíssimo para o orçamento do município. Como é que foi fazer essa relatoria, né, estando no seu primeiro mandato? Foi uma grande responsabilidade, penso eu. Sim, com certeza. E fiquei assim honrado com a missão recebida dentro da Comissão do Orçamento e Finanças. É outra linha que procuramos trazer assim, a valorização das leis orçamentárias. Né? Temos o PPA, que vai ser discutido somente uma vez, já foi discutido, já foi votado, agora aguarda-se eventuais vetos do Poder Executivo ou a sanção integral. E foi uma oportunidade de conseguir visualizar o município como um todo pelos próximos 4 anos. Me debrucei em todos os programas apresentados, né, os programas de gestão do município, os programas finalísticos do município, que são os finalísticos são programas mais detalhados, com metas, com valores, né, e tive a oportunidade de me debruçar e entender como a atual gestão está planejando o município em todas as áreas, desde a infraestrutura até a Secretaria de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, consegui ter um panorama macro do município. E para mim foi uma oportunidade muito importante e me trouxe grandes ensinamentos de compreensão de como funciona o município de Santa Maria, quais são as suas carências e de que forma atuar. Procuramos fazer um trabalho também muito próximo dos gabinetes. Né? Sabemos que, por vezes, as leis orçamentárias, a questão das emendas às leis orçamentárias, elas têm uma certa complexidade de elaboração, de compreensão, e procuramos fazer um trabalho, uma força-tarefa junto com a assessoria técnica da Câmara de Vereadores, para que nenhuma emenda ficasse de fora por questões técnicas, né? Que todas conseguissem ir a plenário, conseguissem ser votadas, e depois entraria numa discussão de votação aqui e aprovação ou não pelo Poder Executivo. No que fomos bem-sucedidos, foram 72 emendas que foram votadas, e como houve todo esse trabalho, até conseguimos fazer inclusive participamos desse trabalho de votação em bloco das emendas, que é importante também, porque se haviam sido previamente discutidas, analisadas pelos gabinetes, e foi criada uma construção entre toda a Câmara de Vereadores para que conseguisse se avançar com as emendas. Então, um trabalho muito importante, conseguir enxergar o município pelos próximos 4 anos, e é uma prévia, né, do que vem aí com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual, que, inclusive, a LDO já foi apresentada. Muito em breve estaremos discutindo ela aqui na Câmara de Vereadores. Então, para mim, foi muito importante, um belo aprendizado. Vereador, só para fechar, eu gostaria que o senhor falasse para a comunidade da importância da participação popular na discussão do orçamento do município. Então, já passamos pelo Plano Plurianual, tivemos 2 audiências, se não me engano. Isso. Agora nós temos essas outras 2 peças orçamentárias que uma já está na Câmara, a outra deve vir, e a Câmara promove audiências. Então, por que é importante a comunidade vir aqui se manifestar? Bem, isso até foi uma fala, né, ao final do Plano Plurianual, foram 2 audiências públicas, da baixa participação. E me trouxe reflexões, né, do porquê, né, se era pelo motivo de muitas vezes não se dar a devida atenção às leis orçamentárias, e por isso a própria comunidade se sentia desincentivada a participar, ou se é um desinteresse, e isso que me preocupa. Né? É muito importante, e digo porque participei de audiências de outros projetos de lei complementar ao longo desse primeiro semestre, e na média a participação é muito baixa.
E isso é muito ruim para o processo, porque demonstra uma separação entre o que se discute aqui na Câmara de Vereadores e a comunidade. Não existe essa integração. É muito importante que, quando se discutam os projetos aqui, que as pessoas têm que até estudar, né, de que forma, se a divulgação está ocorrendo de forma assertiva, para as pessoas participem, se interessem pelo que está sendo discutido, tragam suas considerações. Claro que, por vezes, as leis orçamentárias são mais técnicas, mais complexas, um pouco talvez mais difíceis de compreender, mas procure um vereador, procure a assessoria dos vereadores, procure se informar e trazer suas demandas, né? O município apresenta onde ele está propondo realizar os seus investimentos, a comunidade ela precisa conseguir compreender o que está sendo discutido e identificar se uma demanda da sua comunidade, da sua região, está sendo atendida nos próximos 4 anos ou não, ou no próximo ano, quando a gente discute as 2 leis que vêm pela frente agora, para que a comunidade venha aqui, se organize, exerça, de certa forma, uma pressão sobre a Câmara de Vereadores para que seja contemplado no orçamento de 2026, por exemplo, alguma demanda. Se a comunidade não se mobiliza e ao final de 2025 não pressiona na discussão das leis do orçamento de 2026, muito provavelmente só será atendida as suas demandas em 2027 em diante. Então, as leis do que vai ser feito o ano que vem serão discutidas entre agosto e dezembro de 2025, e esse é o momento de cobrar e fazer exercer a sua cidadania, e exigindo dos vereadores, exigindo do Poder Executivo que inclua um orçamento para atender suas demandas. Muito obrigada, vereador. Tomei a liberdade de extrapolar o nosso tempo aqui para falar desse importante instrumento, né, para a sociedade santamariense, que é o orçamento do município, e o quanto é importante a comunidade estar aqui pressionando, reivindicando, né, com os vereadores. Por isso a gente se estendeu um pouquinho, porque então, isso também é serviço público, né, vereador? Com certeza, é muito importante. Muito obrigado, Camila, mais uma vez. Nós que agradecemos a sua presença, vereador. Obrigada. E bom trabalho. E até uma próxima. Até uma próxima. Este foi o programa com o vereador Luiz Roberto Meneghetti, do Partido Novo. Se você quiser rever esse programa, acesse lá o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.